Olá, eu sou o Renan e estou aqui para falar com vocês sobre o outro lado da física do tema eletromagnetismo. Então eu vou falar um pouco. Então a gente vai trabalhar nesse vídeo alguns conceitos mais básicos sobre o que é eletromagnetismo e algumas dúvidas mais comuns envolvendo esse assunto. Então, bora! Certo, vamos por partes. Para começo de conversa, é importante lembrar que toda matéria é composta por moléculas, né? Ou seja, toda a matéria, todo o meu corpo, os meus óculos, a tela que você provavelmente está assistindo esse vídeo, tudo é composto por matéria. E essa matéria é composta por moléculas. E as moléculas, por sua vez, são compostas por átomos. E os átomos, por sua vez, são compostas por partículas ainda menores, que são conhecidas inclusive como partículas subatômicas, ou seja, menores que um átomo. E essas partículas subatômicas são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Existem ainda partículas menores do que essas partículas subatômicas. Mas eu acho que, para fins de explicação aqui, essas partículas serão suficientes. Então vamos olhar um pouquinho para uma característica especial dessas partículas subatômicas, que é a carga elétrica. Nós dizemos, por padrão, que os prótons possuem uma carga positiva e os elétrons, por sua vez, possuem uma carga negativa. E o nêutron, bom, ele não possui nem carga positiva nem carga negativa. Por isso que ele recebe inclusive esse nome, justamente por estar neutro, essa história toda. E, inclusive o valor de carga de um próton é igual ao valor de carga de um elétron, só que um é positivo e o outro é negativo. Bom, e no átomo em si, onde estão cada uma dessas partículas, né? O núcleo dos átomos é composto tanto pelos prótons quanto pelos nêutrons. E os elétrons, por sua vez, eles ficam em uma região ao redor do núcleo, né? E ao redor não só em volta, né? Eles ficam em cima, embaixo, eles ficam se movimentando nesse espaço que é conhecido como eletrosfera. Então, a gente sabe que toda a matéria é composta por esses elementos subatômicos e eles geralmente ficam em estruturas bem estáveis, né? Não é como se eu tivesse um átomo aqui e de repente sai voando um próton, de repente sai voando um elétron para tudo quanto é lado. Eles geralmente ficam ali bem estáveis. Os elétrons se movem bastante em torno desse núcleo, mas não é como se eles escapassem a toda hora, né? Contudo, essa carga elétrica desses átomos pode ser levada a ser empurrada, né? Então vamos tomar como exemplo aqui um simples fio de cobre, que é basicamente um fio de um carregador de celular. Temos aqui nesse fio de cobre diversos átomos do elemento cobre, né? Que é um metal que tem como propriedade dentro de seus átomos alguns elétrons nessa eletrosfera que eles estão mais livres para se movimentar entre os diferentes átomos de cobre, né? Não é porque geralmente você vai ter um bom equilíbrio entre os prótons e os elétrons e os nêutrons dentro de um único átomo, né? Mas existem alguns materiais que permitem a mais movimentação entre os elétrons, né? Então a gente pode ter a possibilidade de empurrar os elétrons presentes em um fio de cobre. Inclusive, uma analogia muito comum que se faz com relação ao fio de cobre
falar da eletricidade como se fosse, uma mangueira, né? Então a gente associa o nosso fiozinho de cobre e as suas cargas elétricas aqui, que seriam os elétrons, a carga negativa, como se fosse água dentro de uma mangueira, né? Esse fio está cheio de elétrons e essa mangueira está cheia de água. Ufa, ainda bem que ela não está cheia de água, senão eu já estaria molhando o chão. Aliás, a primeira vez que eu fiz essa gravação, a mangueira estava cheia de água. Enfim, vamos imaginar que a mangueira esteja cheia de água. Eu não quero secar o chão de novo. Então, vocês reparem que o fio de cobre ele não vai possuir nenhum desse movimento empurrando as nossas cargas elétricas. E se a gente deixar a nossa mangueira paradinha, bem esticada no chão, a gente não vai ver nenhum movimento da água dentro dessa mangueira. Para a gente observar o movimento dessas cargas, né? Ou seja, o movimento de água. Para a gente observar o movimento da água dentro da mangueira, nós precisamos provocar uma diferença de potencial gravitacional entre diferentes pontos da mangueira, né? Inclusive aqui começam algumas diferenças ligeiras entre a água numa mangueira e a carga elétrica em um fio condutor de eletricidade. Então vamos olhar primeiro para a água na mangueira. Se eu deixar um ponto da mangueira mais alto do que o outro, nós vamos observar uma diferença de potencial gravitacional entre dois lugares da mangueira. Então, se eu inclinar a mangueira, a água vai correr do ponto mais alto para o ponto mais baixo. E é isso que faz a gente ter um fluxo de água dentro da mangueira. Por outro lado, se eu só inclinar um fio de cobre, eu não vou observar um fluxo de elétrons percorrendo o meu fio. O potencial elétrico ele vai depender de uma outra propriedade das cargas elétricas, que é justamente aquela ideia de que cargas opostas se repelem e cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Meu Deus, eu quase confundi. Então, se eu possuir diferentes potenciais elétricos ao longo desse fio, eu vou observar um fluxo de carga nesse fio. Geralmente, o que provoca essa diferença de potencial elétrico entre pontos distintos de um fio são processos químicos que a gente encontra em pilhas e baterias em geral. E para a água a gente fala do potencial gravitacional ou às vezes até de uma bomba de água empurrando a água. É por isso que a analogia entre um fio condutor e com um sistema hidráulico é bem comum para a gente tentar dar essa primeira explicação quando a gente fala sobre circuitos elétricos. Contudo, existem algumas diferenças bem notáveis entre um fio de cobre e uma mangueira. Então, é justamente disso que eu quero começar realmente a discutir um pouquinho mais, né, nesse vídeo. Vamos observar então essas pequenas diferenças. Bom, na mangueira, a água tende as moléculas de água tendem a empurrar umas às outras conforme elas vão sendo provocando esse fluxo de água nela, né? Então você vê que se eu acompanhar o movimento de uma molécula de água, ela vai começar aqui
e ela vai percorrer toda a mangueira, toda a mangueira, toda a mangueira, até sair na outra ponta. Com a carga elétrica em si, isso não acontece, né? No caso dos fios condutores, a carga elétrica que se move é a carga negativa, a carga dos elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles fazem parte do núcleo, então nós não vamos observar esse movimento de cargas positivas em condutores sólidos. Então a gente não vê os elétrons viajando assim direto ao longo de um fio. O que acontece é que não são os elétrons em si que viajam ao longo de um fio. É a energia elétrica, né? Tanto que, por exemplo, se eu ligar uma lâmpada, os elétrons não vão sair da tomada e ir direto até a lâmpada, né? O que a gente vê é o efeito do fluxo desses elétrons ao longo do fio. O que é transportado em si não é o elétron, mas sim a energia que é transportada, né? Tanto que essa ideia de que um elétron bate no outro para transferir a energia para o próximo, ela é um pouquinho errada. Claro que se a gente provoca um fluxo, uma diferença de potencial elétrico, e ver esse fluxo de elétrons, eles naturalmente acabam colidindo com outros elétrons ou até com o núcleo de outros átomos, mas não é como se uma bola bate na outra, daí a outra continua com a mesma velocidade. E não é bem isso que acontece. Não é como se fosse, por exemplo, um efeito de um dominó, que vai caindo, a energia e daí o outro passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro e assim por diante. Os elétrons eles vão depender dessa influência dessa diferença de potencial, né? Tanto que quando eu ligo um circuito e ele está devidamente fechado, todo o circuito sente de uma vez só essa diferença de potencial. Não é como se o elétron viajasse hiper rápido até chegar na nossa lâmpada. Não é bem isso que acontece. O que viaja é a energia elétrica, não são os elétrons em si, não é a carga em si. Tanto que é até um ponto que reforça essa ideia, é que, por exemplo, se eu for numa loja e comprar uma mangueira nova, ela geralmente costuma vir sem água dentro. Eu acho que eu nunca vi uma mangueira sendo vendida com água dentro. Nunca se sabe. Mas geralmente elas vêm sem água dentro. Contudo, um fio de cobre, os átomos de cobre já possuem os próprios elétrons, né? Não é como se os elétrons que viessem de uma usina geradora de eletricidade viajassem toda aquela distância até chegar no fio elétrico e daí passa por aqui e daí alimenta o meu celular, minha lâmpada e daí ele vai embora para sempre. O que é transportado em si é a energia, não são os elétrons. É um conceito que parece um pouquinho abstrato, mas eu espero tentar deixar ele um pouquinho mais claro. Bom, e outro ponto importante também para se lembrar sobre a discussão da corrente elétrica em si, da eletrodinâmica, é que a corrente depende da diferença de potencial. Ou seja, não basta somente nós termos um potencial enorme, né? Um potencial elétrico enorme. Inclusive, só lembrando, nós costumamos também nos referir sobre outro nome que a gente usa para esse potencial elétrico é a tensão ou a voltagem, né, que a gente também chamamos de voltagem justamente em homenagem à unidade dela, que é o volt. Então,
falando um pouquinho sobre essa diferença de potencial, né? E agora até voltando para o exemplo da água. Vamos supor que nós temos água em um lugar muito alto, né? Nós temos um lago no topo de uma montanha. A gente vai observar um fluxo muito alto de água nesse lago? Na verdade, não. A água está no lago e então ela está ali, está parada dentro do possível. Claro que a gente não vai considerar o caso de ele ter um rio ali correndo para baixo, mas vamos imaginar só água parada ali no topo de uma montanha. Ela não vai apresentar fluxo, ela está parada. Ela tem um alto potencial gravitacional, ou seja, se a gente der espaço para ela descer, ela vai descer, mas se ela está parada, mesmo ela tendo um grande potencial, ela não está caindo, ela não possui fluxo. De uma maneira análoga, vamos imaginar, por exemplo, um passarinho parado num fio de alta tensão. Ele ali, parado, numa boa, ele não está levando nenhum choque, porque as duas perninhas dele estão encostadas no fio de alta tensão. Não existe uma diferença significativa entre diferentes regiões do corpo do passarinho de tensão, né? De diferença de potencial elétrico. Então, se não existe diferença, não existe um fluxo de carga, não existe corrente elétrica. Inclusive, é importante começar agora, eu tenho que lembrar também de dar nome para essas ideias, né? Essa ideia do fluxo de corrente, não, o fluxo de carga é a corrente. Inclusive, falar fluxo de corrente é que nem falar subir para cima, descer para baixo. É um pouquinho redundante, mas a gente perdoa. Inclusive, esse assunto da diferença de potencial é muito importante na questão dos próprios choques, né? Porque o passarinho não leva um choque porque ele não apresenta grandes diferenças de potencial elétrico. Um caso até potencialmente perigoso para nossa vida, né? É quando a gente está em contato com o chuveiro no banho. Que nós temos ali um equipamento que está trabalhando com uma corrente elétrica, que apresenta um grande fluxo de carga para conseguir energia o suficiente para esquentar a água. E daí a gente está ali no chão, de boas, tomando o nosso banho. E um caso até perigoso de se acontecer é quando a gente está com o chuveiro aberto, ou seja, ali permitindo, inclusive o chuveiro aberto, aproveitando da eletricidade para esquentar a água, e a gente resolve mexer ali na chavinha para tentar diminuir a temperatura ou aumentar a temperatura, dependendo do dia, né? Se estiver muito frio. A temperatura da água, né, no caso. E nesse instante, a gente pode estar sujeito a, inclusive, por estarmos com o corpo molhado, nós temos uma maior capacidade de conduzir esse fluxo de eletricidade também. E o chuveiro ele está já operando com um certo fluxo de carga, né? Já existe uma diferença de potencial aplicada ali no chuveiro que é bem significativa. E lembrando que o fluxo depende também dessas cargas dessa diferença de potencial para acontecer. E o solo, né, a Terra em si, como até tem muita matéria na Terra, afinal de contas a Terra é gigantesca, né? Existe muita matéria na Terra. A Terra ela tem como tendência a ser o neutro, né? Inclusive por isso que o fio terra também é conhecido como o fio neutro, porque se a gente tem um potencial neutro aqui quando a gente está na Terra, em contato com o solo. Então nós, por estarmos em contato com o solo, nós temos
uma carga neutra ali. E o chuveiro, ele tem um certo fluxo de cargas, ele tem uma certa diferença de potencial elétrico ali nele. Então, se por algum acaso essa diferença de potencial também for percebida pela diferença entre o chuveiro e o solo, e nós estamos no meio, nós nos tornamos esse meio que conduz esse fluxo de cargas, né? Esse fluxo de cargas vai atravessar o nosso corpo, e é esse fluxo, inclusive, que caracteriza o choque elétrico. Então, os choques elétricos mais intensos, eles podem provocar sérios danos para nossa integridade física. Inclusive, o nosso corpo em si tem uma certa resistência a esse tipo de dano, mas eles podem ser, inclusive, danos fatais, né? Podem levar a gente à morte. Então, se você for mexer com um chuveiro, tiver que mexer na chavinha, a recomendação, inclusive, é que você não faça isso quando existe a possibilidade de você estar em contato com essa diferença de potencial, né? Inclusive, o fluxo de cargas deixa isso até mais proeminente. Então, desligue o chuveiro e então mexa na chavinha. Inclusive, falando sobre choques elétricos, se você ver uma pessoa sofrendo, por algum acaso, encostando em uma tomada e levando um choque elétrico, evite, inclusive, relar nela, encostar nela diretamente. Porque você provavelmente estará, assim, em contato com o solo, e o solo ele é neutro. E a pessoa já está sendo submetida a uma diferença de potencial, né? Ela já está com um fluxo de carga ali, uma corrente passando nela. Então, a melhor maneira que você faz para não entrar em contato com essa diferença de potencial, para não encostar nela, para não entrar em contato diretamente com ela, você deve encostar nela com algum material que não permita tanto esse fluxo de correntes, né, que a gente chama de materiais isolantes. Se os materiais que permitem esse fluxo de carga de maneira mais fácil, eles são conhecidos como materiais condutores, e geralmente são metais, que a gente usa para fazer esses fios. Um bom exemplo de isolante que você poderia usar numa situação de ter alguém sofrendo com um choque elétrico é um bom e velho cabo de madeira. Então você vai lá e cutuca a pessoa com um cabo e tenta tirar ela dessa fonte de diferença de potencial elétrico, né? Dessa fonte de tensão. Bom, eu até gostaria de continuar a explicação um pouquinho mais a fundo sobre o que é realmente a corrente elétrica em si e falar de outros elementos envolvidos, mas o tempo é meio curto, então a gente só queria realmente abordar um pouquinho sobre essas diferenças e um pouquinho dessas orientações sobre os riscos da eletricidade, da eletrodinâmica, né, da corrente elétrica em si. Então é realmente promover esse outro olhar da física, né? Esse outro lado da física ali. Não só trabalhar tanto com as fórmulas e poder também ter um bate-papo diferente com vocês. Bom, foi uma explicação bem geral sobre o assunto da eletrodinâmica, né? Foi realmente bem introdutório ao que seria a corrente em si e as principais diferenças entre a corrente em um circuito elétrico e o fluxo de água em uma mangueira. Não sei se ficou perfeitamente claro, espero que tenha ficado dentro do possível, e gostaria de agradecer a todos os colegas de estágio e ao professor também, que gentilmente cedeu aí um tempinho para ajudar a gente a estar aí conosco. E principalmente a você que está assistindo esse vídeo. Meu muito obrigado. Eu fico por aqui e
aproveite também os outros vídeos do curso do outro lado da física. Espero poder-los ver. É isso aí, gente. Muito obrigado e até!